Olá, pessoal. Hoje a nossa conversa não vai estar embasada em perguntas que me foram feitas e nas respostas referentes a ela. Hoje nós vamos falar da paixão e da ressurreição. Estamos vivendo a semana da paixão e ressurreição e eu achei que valeria a pena falarmos um pouco sobre ela. E falar sobre ela nesse tempo de multiverso, nesse tempo louco que a gente vive. Falar sobre ela não somente lá em Jerusalém 2000 anos atrás, mas nesse tempo de transformações tão rápidas, intensas e profundas que muitas vezes nos tiram o chão e nos amedrontam. É nesse tempo da robótica, da inteligência artificial generativa, porque a inteligência artificial a gente já convivia com ela há um bom tempo, né? O chat GPT ou o chat GPT, não é? Tempos, enfim, de multiverso, de Black Mirror, em que nos metemos, aliás, nos quais nos coube viver. E para quem tem fé, esse tempo que nos coube viver está carregado de sentido. Tem um sentido que a gente vive hoje aqui, não é isso? Há mudanças de tempo e mudanças de época. E aqui eu estou citando um pensador francês, não é? Charles Péguy. As mudanças de tempo ou período são apenas transacionais. Trocamos isto por aquilo. Por exemplo, trocamos o rádio pela televisão. Mudanças transformacionais, as que acontecem nas mudanças de época, essas são muito maiores, são mais profundas. Acontecem quando as coisas não são trocadas, mas transformadas. Por exemplo, essa de hoje, o computador comum. Eu estou diante de um dele, hoje cada telefone é um computador, né? E o computador que gera linguagem. Há uns tempos atrás, eu dando aula para empresas, para executivos e tudo, né? Eu dizia, olha, temos que tomar cuidado para defender os empregos e buscar, enfocar e colocar as pessoas em empregos que a gente possa pensar, que tenha que usar a linguagem, que tenha que refletir, que tenha que criar. Porque aí não vai entrar a robótica, a inteligência artificial, né? E eu me enganava, né? Tá aí a realidade. Nesses 6 meses tivemos um salto incrível nessa área. Frei Beto nos diz essa mesma coisa de uma maneira bem interessante. Ele nos fala que há épocas de mudança e mudanças de época. Épocas de mudança e mudanças de época. Nossos antepassados, até os nossos pais, viveram épocas de mudança. Gradativas, transacionais, né? Trocando e tal. Antes muito lentas, foram ficando mais rápidas pouco a pouco. Atenção, coube-nos viver uma mudança de época. As transformações são tremendamente profundas, não são mais meras trocas, eu repito. E vejam que o olho do furacão dessa mudança de era, mais do que por nós, será experimentado pelos nossos filhos e netos. Dá para imaginar como eles viverão daqui a 27 anos na questão do trabalho, por exemplo? Lá pela chegada do meio século,
lá em 2050. Eu tenho uma neta que tem 1 ano, a Maria Catarina, né? Linda, aprendeu a andar essa semana. A Maria Catarina vai estar com 28 anos. Em que mundo? Como estará a sociedade? Como estará o mundo do trabalho, que hoje vive esse refluxo terrível, engolindo, fazendo desaparecer tantos empregos? Empregos que estão desaparecendo até daqueles que nunca conseguiram alcançar um. Já estão chegando no mercado de trabalho e não tem mais a vaga que havia antes para eles. Quantos jovens não estão nessa situação? A saúde hoje é tão mal cuidada. Eu creio muito que evoluímos. Nós estamos evoluindo. Se não estivéssemos evoluindo, a gente estava na caverna até hoje, ou no alto das árvores, talvez. Não é? Então a gente está evoluindo. Cada geração é melhor que a nossa. Cada geração é melhor que a nossa. Então, eu creio que em 2050 a gente vai estar em situações bem melhores. Eu gosto de me fazer uma pergunta. Qual será o tempo de vida médio das pessoas no meio do século? Atenção, cientistas nos garantem que já nasceu a pessoa que viverá 150 anos. Acho que não é uma pessoa só não, hein? Eu acho que serão milhões que já estão aí que viverão 150. Nesse tempo do 2050, muitas das nossas questões de hoje terão sido resolvidas. A passagem de era, essa passagem de época, com certeza já estará consolidada, não é? E aí eu me pergunto, voltaremos para uma época de mudança? Não sei. Só sei que os ciclos são cada vez menores. Eu não tenho dúvida que essa mudança de época que a gente vive hoje, muito mais rápida, intensa e profunda, é bem maior do que aquela que os nossos tataravós viveram e que nos tirou da Idade Média e nos lançou no Renascimento. Outro dia, eu assisti um filme chamado, ganhou um tanto de Oscar, não é? Tudo em todo lugar e ao mesmo tempo. Que, aliás, e não por acaso, é amado pelos jovens e quase sempre desconsiderado pelas pessoas das gerações mais maduras. Cá entre nós, eu não curti. Mas que ele tem coisas bem interessantes e que devem ser refletidas, isso é verdade. Ao meu ver, trata-se de um filme que mostra de forma bem didática e humorada essa nossa mudança de época. Ou de era. Mesma coisa. Veloz, profunda e intensa. Nele, dentre outros aspectos, se constata algo que eu aprendi com uma amiga, uma psicanalista e professora da minha comunidade de vida cristã, a Inês Tossato. Numa reunião lá, eu não me lembro o assunto, mas eu sei que isso me tocou profundamente, tanto que eu estou falando com vocês hoje. Ela disse assim: as gerações não se comunicam. Eu, alto lá, não é? Eu me comunico muito bem com meus filhos. Como que as gerações não se comunicam? E ela, como boa professora que é, explicava para a gente que nós usamos decodificadores para falar com as gerações mais novas. E eles também usam decodificadores para falar conosco.
As coisas para eles têm sentidos diferentes das coisas para nós. Hoje, como é que é rico a gente ter trabalhado tanto o sentido das palavras sentido, né? Então, esse decodificador. No meu tempo, sou mais antigo, a gente dizia, quando queria falar que não é um decodificador, a gente falava que era a tecla SAP. Os jovens hoje nem imaginam o que seja tecla SAP. Nem vocês, né? Só tem jovens aqui me assistindo. Será que não é por aí que os mais novos adoram esse filme e os velhos não gostam? Vocês sabem que eu gosto de imaginar que Jesus tinha, além de crianças, também adolescentes. Quando ele dizia que, se não nos tornarmos como eles, não entraremos no reino dos céus. Acho que por aí tem uma chave que a gente devia procurar refletir. Assistam, tirem suas conclusões e nos contem. E é nesse caldeirão de mudança de época, nesse panelão do multiverso, da robótica, dos algoritmos, da inteligência artificial generativa, já falamos dela, né, do ChatGPT, quebrando a barreira da linguagem e da criatividade, gerando texto e também imagens. Outro dia viram um papa com um casacão muito chique, não é? Branco, né? Tudo mentira. Nesse tempo de geração pela inteligência artificial generativa, de códigos de programação, de vídeos, qualquer outra linguagem natural, eles fazem. Um salto tecnológico maior do que tudo que vivemos até hoje. Gente, esse é um salto tão grande que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo de paixão e ressurreição, que ele assustou tanto que mais de 1000 cientistas que trabalham com o futuro e empresários importantes também que trabalham com o futuro pediram uma trégua. Vamos parar um pouquinho a pesquisa e vamos pensar onde que vai dar isso. Porque isso, pensado do lado do mal, pode fazer um estrago. Meu Deus do céu, não é? Até eles estão pedindo uma trégua. Eu não sei se tem jeito de parar, hein? Não sei. Eu acho que é muito difícil. É nesse caldeirão fervente, a 1000 graus, que vivemos a Semana da Paixão e Ressurreição de 2023. Nesse multiverso da mudança de época, queria refletir com você sobre 3 pontos. É preciso que a gente atualize a paixão. Ela continua a acontecer hoje. E como o mundo é muito maior, ocorre de forma muito mais intensa, rápida e profunda. Alguém tem dúvida de que a paixão acontece todo dia nos 828 milhões de pessoas que dormem com fome, segundo a ONU? Nos 90 milhões de refugiados, obrigados que foram deixar suas terras pela guerra, falta de comida, de trabalho? Nos mais de 1 bilhão de irmãos nossos que já estão sendo diretamente afetados pelas mudanças climáticas? Olha a paixão vivendo aí no macro. Mas a gente também pode vir para o micro e vamos olhar nos detalhes. E aí nós vamos ver as paixões que acontecem à nossa volta. Há dores terríveis na nossa vizinhança. A paixão de mulheres vítimas de feminicídio, de humanos escravizados, de gente vivendo na rua parecendo bicho, catando comida no lixo. Ficar só na paixão acontecida há 2000 anos lá em Jerusalém pode se tornar algo alienante. Algo que não faça ressonância com a realidade multiverso que vivemos. 2. Nessa mudança de época, é preciso apresentarmos nossas novas formas de se apresentar
e de se viver a paixão para os jovens. Muitas vezes a linguagem que utilizamos não diz mais coisas que sejam significativas para a juventude. Até mesmo para nós, os mais velhos. Por exemplo, na igreja, no credo, consubstancial ao Pai. Diz algo realmente profundo para mim? Não é? Imagine então para um adolescente. Enquanto não nos atualizarmos, vamos continuando com nossas igrejas se envelhecendo, continuamos perdendo a juventude. Atualizar a linguagem, atualizar as formas de comunicar, atualizar a catequese, tomar cuidado com as palavras que perderam força e sentido, ressignificá-las, tornando-as inteligíveis, cheias de sentido. 3. Paixão sem ressurreição é ilusão. Permanecer chorosos na sexta-feira da paixão é não entender que a morte é passagem. A paixão nos leva ao mistério da vida que se faz eterna. E aqui há algo muito interessante. Sinto que o metaverso, os multiversos, ajudam a que os jovens possam compreender o mistério da ressurreição melhor do que acontecia conosco em nossas formações no nosso tempo. Do pouco que gostei do filme, mesmo não se tratando de cinema sobre ressurreição, obviamente esse foi um aspecto que me chamou a atenção. Concluindo, viver a ressurreição em tempos de metaverso, de inteligência artificial generativa, robótica, pede-nos uma mudança de mentalidade, um rompimento de mentalidade. Um abrir a cabeça para um mundo que, visto somente pelos olhos humanos, sem ter inserido nele o olhar e a visão da fé e da esperança, pode até nos assustar e amedrontar bastante. A passagem por essa mudança de era nos irá ajudar a dar maior e mais profundo sentido à paixão e, principalmente, aqui está o fundamental, a ressurreição, ao mistério da ressurreição para as futuras gerações. E olhando para o que vem adiante, e que nem sabemos como será vou repetir, estou correndo muito porque eu estourei o tempo. Ai, meu Deus, Tony, be careful. E olhando para o que vem adiante, que nem sabemos como será, de forma alguma podemos sentir medo. Afinal, o Senhor está dentro do futuro, a nos convocar para irmos em frente. Feliz Páscoa para vocês. E até quarta-feira que vem. Tchau.